Programa Observações. Apoio Gox Internet. Conexão sem limites. Olá, seja bem-vindo ao Observações. No programa de hoje nós vamos chamar a atenção sobre a escassez de mão de obra especializada no mercado de trabalho. Afinal, o que tem feito as pessoas não chegarem preparadas e principalmente terem o interesse de pedirem demissão dos seus postos de trabalho? Tudo sobre o assunto você confere em instantes aqui no Observações. Há 33 anos, a Number One é referência no ensino de idiomas em Pará de Minas. Oferecemos inglês a partir de 2 anos e espanhol a partir dos 9, com metodologia imersiva e dinâmica, com tecnologia de ponta. Garantimos inovação e eficiência no processo de aprendizagem. Nossa agência de viagens amplia horizontes e leva o conhecimento para além da sala de aula. Tradição, inovação e resultados. É assim que formamos gerações em novos idiomas. Number One, idiomas que transformam vidas. Mais uma vez, a Praminas Seurb faz história em Igaratinga e região, com a entrega de dezenas de escrituras de imóveis irregulares. A Praminas presta consultoria para prefeituras, compradores, loteadores e advogados em procedimentos de reurb, inquéritos e ações civis públicas. Faça como milhares de pessoas que já tiveram o seu sonho realizado. Regularize o seu imóvel ou chacreamento clandestino com a Praminas Seurb. Ligue 3246-9702 ou 99669-1755. Venha se preparar com quem entende de aprovação. O curso preparatório FMG do Colégio Losango é a escolha certa para quem quer mandar bem no vestibular seriado. Estude com uma equipe experiente, aulas dinâmicas, simulados e material exclusivo. Aqui o seu sonho é levado a sério. Venha trilhar esse caminho de conquistas com a gente. 3236-4444. A qualidade e sabor da Churrascaria Nogueira chega em breve no Shopping Fábrica Mall, em Pará de Minas. Um ambiente aconchegante e confortável está sendo preparado para oferecer o bom atendimento que já é marca registrada em Pará de Minas e toda a região. Enquanto as obras são finalizadas, você continua saboreando nossos pratos, rodízio e churrasco feitos com muito carinho e amor na Avenida Vereador Ronaldo Castro Alves, 49, em frente à Câmara Municipal de Pará de Minas. O seu melhor momento tem endereço certo. Conheça o Motel Ibiza. Suítes Standard, Dance, Luxo e Super Luxo. Quartos climatizados e super higienizados para garantir uma experiência inesquecível. O romance fica ainda mais no ar com a suíte Super Luxo, com amplo espaço e ainda teto panorâmico. O Ibiza conta também com cozinha 24 horas, com cardápio variado e diversas bebidas. Motel Ibiza, o lugar certo para seu melhor momento. Rodovia MG 431, entre Pará de Minas e Itaúna. A Casa Branca Imóveis tem os melhores locais para você comprar ou alugar. Casas, apartamentos e imóveis comerciais em pontos estratégicos você só encontra aqui. Agende já uma visita com um de nossos corretores. Casa Branca Imóveis, Rua Caxambu, 368, bairro São Luís. Telefone 3236-4431. Vem pra Casa Branca!
No programa de hoje nós vamos falar sobre a escassez de mão de obra no mercado de trabalho. Não é raro a gente ouvir por aí que os empresários ou quem está oferecendo emprego não está conseguindo mão de obra especializada. Mas afinal, por que isso tem acontecido? Em uma recente pesquisa divulgada pelo Ministério do Trabalho, 6 a cada 10 trabalhadores têm o interesse de pedirem demissão dos seus postos de trabalho. Além disso, só em janeiro deste ano de 2025, 37,9% dos desligamentos foram registrados a pedido do próprio trabalhador, ou seja, não foi aí uma situação que partiu da própria empresa. Mas afinal, o que tem promovido essa situação? Bom, e quem conversa conosco hoje sobre esse assunto é o advogado especialista em Direito do Trabalho e também Compliance, Daniel Marques. Bom, Daniel, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui no Observações. Primeiro porque a gente viu essa pesquisa saindo aí na última semana e é uma pesquisa muito alarmante e que mostra, né, que quase 40% dos desligamentos, ou palavrinha, viu, gente? Dos desligamentos saem aí por parte, né, dos próprios trabalhadores. Então seja bem-vindo ao nosso programa e comenta esse cenário tão alarmante que a gente tem visto aí. Obrigado, Henrique. Um prazer estar aqui falando com você, né? Esclarecendo um tema tão importante, né? Tão interessante e tão atual, né? Como você disse, os dados são preocupantes, né? Porque o mercado de trabalho tem passado por mudanças significativas. 4 empregados pedem demissão, né? Entre 10 e 6 pensam em pedir demissão. Então, dos 6 que pensam em pedir demissão, 4 efetivamente pedem demissão, né? De acordo com esses dados aí, com essas pesquisas que têm sido feitas. Eu associo esse movimento, Henrique, a uma mudança, né, do paradigma do mercado de trabalho. Creio que não é um fator isolado, né? São uma série de fatores, mas eu atribuo esse movimento a 2 questões interessantes, que seria a questão das redes sociais, né? Do digital influenciando aí nesse meio, porque as formas de trabalho têm se modificado, né? Com a entrada das plataformas de trabalho, né? O meio digital que possibilita ali um ganho, a monetização, né? Tudo isso tem interferido diretamente no mercado de trabalho. Então as pessoas veem que tem outras formas de trabalho, né? Às vezes mais confortáveis, menos engessadas, né? Às vezes com um pouco menos de segurança, mas elas se sentem mais à vontade. Então creio que esse é um dos fatores. Outro fator também que interfere diretamente ainda no campo dos meios digitais é o excesso de informação, né? Então, a todo tempo, as pessoas estão mais informadas. Então, elas têm mais bagagem de informação rápida, informação, né, ali de tudo que você quer, você tem nas mãos. Então, as pessoas se informam mais sobre seus direitos, né? Logicamente, ficam menos tolerantes a determinados comportamentos, a determinados abusos, excessos dos empregadores, né? E o outro fator que eu atribuo a esse movimento seria uma falta de preparo adequado das empresas, né? Que às vezes não ali tem o tino, né? Não se preparou bem para lidar com esse choque geracional, né? Não se preparou para esse momento do digital, interferindo tão diretamente no campo do mercado tradicional, né, de trabalho. Agora, Daniel, você que atua há mais de 15 anos nessa área, o que tem feito também os próprios colaboradores se sentirem tão incomodados dentro do ambiente de trabalho? É o clima organizacional? É a falta de comunicação aí com o seu gestor? É alguma situação de conflito que possa estar ali também junto com os outros colaboradores? Enfim, o que tem feito as pessoas se incomodarem tanto em estarem trabalhando naquele ambiente? E antigamente a gente tinha pessoas aí que trabalhavam 20, 30 anos na mesma empresa. Hoje, se uma fica 4 ou 5 anos, já é considerada, como diz, estagnada, então ela quer sempre sair daquilo ali para buscar, claro, uma coisa nova. Mas em relação a comportamento, como que você tem percebido isso? Olha, Henrique, o que eu tenho percebido é o seguinte, uma falta de aderência, né? Uma falta de aderência aos valores, à cultura, aos princípios da empresa. Não tá conseguindo haver aquela convergência ali, né, de anseios, né, pelo que eu percebo.
Muitas empresas, elas não se preocupam, né, em enraizar ali nos colaboradores, nos empregados, a cultura, né, os valores, os princípios. E o público atual, né, especialmente essa nova geração, ela tem valorizado muito isso, né? Estudos frequentes, pesquisas revelam isso, que essa geração nova, ela dá valor para aqueles lugares, para aqueles postos de trabalho que eles se identificam de alguma forma, né? Então é aquela empresa ambientalmente correta, né? É uma empresa que não discrimina, né? Que tem políticas claras, que tem políticas inclusivas, né? Então esse campo, né? Esse momento do mercado de trabalho, ele está com esse anseio, é a percepção que eu tenho tido, né? Nessa lida aí no direito trabalhista. Agora, em muitos casos a gente vê sempre aquela frase, né? Ninguém é insubstituível, porém a gente está chegando num ponto que não tem também quem vá substituir quem saia da empresa. Claro que a gente sabe que aquela função ali, tendo um treinamento correto e tudo mais, a gente consegue realmente colocar outra pessoa para exercer aquela função. Só que está chegando num ponto que as empresas estão naquele molha e chove, né? Então assim, eu ensino alguém, a pessoa entra, já começa a estabilizar, em 6 meses já pede conta. Ou seja, eu tenho que recomeçar o processo de contratação, de treinamento, sem contar o desligamento que eu tive que fazer daquela pessoa. Ou seja, o caixa das empresas não está dando conta mais disso. Então, como que também tem sido essa situação na sua visão, de as empresas também não encontrarem quem queira trabalhar para substituir aquelas pessoas que estão saindo? É uma situação, assim, complicada, né? Porque a empresa, ela tem todo esse trabalho, né, como você disse, de fazer um trabalho de captação, de treinamento, que é custoso, né? Ele é oneroso para a empresa. E também a gente fala que, às vezes, dá a entender que é só uma culpa, né, uma responsabilidade da empresa, mas não, né? Porque tem empresa que consegue, né, fazer esse passo da adequação ali à cultura da empresa, mas por parte dos empregados também tem tido esse desinteresse, né, pelo trabalho em si. Eu entendo que vai chegar uma hora, né, está chegando essa hora, que muitos postos de trabalho vão ter que ser robotizados, né, partir para a inteligência artificial, coisa que já está acontecendo gradativamente. Então, assim, a cada vez mais isso vai ser uma realidade dentro das empresas, né? Postos automatizados, né, de trabalho, algumas funções sendo ali substituídas ali, né, pela inteligência artificial, pelos meios novos de supressão ali do trabalho. Bom, e a gente percebe também que as empresas estão se movimentando para isso. Mas o que hoje a pessoa, né, que faz questão de ter seres humanos trabalhando com ela ali, o que ela pode fazer? É a reciclagem dentro do ambiente de trabalho, é trazer palestras motivacionais, é trazer ali também profissionais que possam ajudar, como uma consultoria, a entender o que está acontecendo, porque muitas vezes o próprio empresário ele tem uma visão, todos os dias está ali dentro da empresa, então ele acaba que a visão vai ficando cega em relação ao que está acontecendo. Então é importante também trazer pessoas, né? A gente fala na visão empreendedora, o ombudsman, né? Aquela pessoa que vai ver de uma semiótica diferente, de uma ótica diferente, aquilo que está acontecendo dentro da empresa e fala, opa, aquilo ali está errado. Então essa movimentação por parte das empresas também é importante, na sua opinião? Sim, Henrique, é muito importante, né? As empresas terem essa consciência, né, de procurar uma melhoria contínua. Então, esse tipo de profissional, né, que vai vir, vai dar aquele olhar, vai fazer aquela auditoria, vai dar aquela olhada, né, diferenciada, é importante. Porque, às vezes, como você disse, o empresário, né, ele não consegue, às vezes, enxergar. E o que eu tenho observado é que depois da pandemia, né, do Covid-19, as relações trabalhistas elas ficaram diferentes, né? O que aconteceu? Depois da pandemia, notou-se no mercado de trabalho necessidades diferentes, né, dos trabalhadores. Porque com a pandemia o pessoal ficou um tempo em casa, passou um tempo mais com a família, valorizou mais a vida, né, inclusive. Então viu ali uma possibilidade real de perder a vida, de perder a família, de perder os entes queridos.
Então, depois da pandemia, esse movimento ele aflorou mais, que é onde as pessoas querem mais tempo de qualidade, né? Jornadas de trabalho menores, né? Por isso que a gente vê esses movimentos aí de redução de jornadas de trabalho, né? Crescendo cada vez mais. Então, as empresas, elas precisam também estar atentas, né? Antenadas para essas mudanças sociais, né? O mercado de trabalho, a sociedade, ela se movimenta, né? Ela se modifica ao longo da história. Isso é cíclico, né? Então, as empresas, elas têm que estar preparadas e adequadas a esses momentos. Então, abrir os olhos para as novas formas de trabalho, né? Para as novas ferramentas de trabalho, né? Não podem deixar de pensar num trabalho híbrido, né? Num teletrabalho, num home office. Então, assim, são modalidades de trabalho que às vezes as empresas precisam passar a considerar mais para procurar reter mais a mão de obra. Agora, quais são os fatores, agora a gente vai falar de compliance, né? Quais são os fatores, Daniel, que quando a pessoa hoje tem uma empresa, ela precisa ficar atenta de que pode estar eliminando a sua empresa, né? Alguns fatores que podem literalmente estar provocando um funcionário importante da empresa pedir conta, o faturamento não ser tão bom assim, por conta também da questão do comportamento dos colaboradores. Então, quais fatores você chama a atenção dos empresários que pode estar acontecendo dentro da empresa? Sim, Henrique, essa questão do compliance ela é muito importante, né? Porque o compliance ele vai lidar com a conformidade da empresa, né? Com a conciliação da empresa. O compliance ele visa deixar a empresa adequada. Então, um dos primeiros passos que o compliance vai olhar é para o comportamento, né? Especialmente nesse cenário aqui que a gente está falando de mão de obra, o compliance vai ser fundamental na questão da conduta, do comportamento, principalmente e primeiramente da liderança, né? Para que esse comportamento venha de cima para baixo e também no comportamento dos empregados. Então, um programa de compliance nas empresas hoje em dia, nesse cenário, é de fundamental importância. Porque o compliance ele tem ferramentas, ele tem políticas, né? E ele tem mecanismos que ajudam os empresários a lidar melhor com as situações de conflitos, né? De crises. Por exemplo, muitas empresas não têm um regimento interno, não têm um código de conduta ética, então o empregado às vezes se sente solto, se sente à vontade para fazer o que quer, o que pensa, né? E às vezes tem essa sensação de que é o dono do mundo, né? Entre aspas aí, e a relação de trabalho fica um pouco complicada. Então esses mecanismos de compliance são importantes, porque eles visam direcionar o empregado, né? Estabelecer as punições, as consequências que essas condutas inadequadas dos empregados podem acontecer. Outra ferramenta interessantíssima em termos de compliance que ajuda nesse sentido, né, desse turnover aí elevado nas empresas, são os canais de denúncia, os canais de acolhimento. Por quê? Eles visam dar mais proteção, mais segurança, tanto para a empresa quanto para o empregado, né? E o empregado estando seguro ali, que ele pode comunicar com a empresa, que ele pode contar o que ele está passando, o que ele está sentindo, a tendência é que ele fique mais sossegado, fique mais tempo no emprego e a relação de trabalho fique mais tranquila. Se sinta valorizado, Se né? sinta valorizado, exatamente. Hoje uma demanda dos empregados é ser ouvido, né? Muitos têm essa demanda de serem ouvidos. E às vezes a liderança ali não consegue ouvir. Então, esses canais, esses mecanismos de busca de comunicação, né, contínua, são válidos e são muito importantes, né? Ter uma comunicação mais assertiva com os empregados. A comunicação, né, nesses tempos de alta demanda de mão de obra, ela é fundamental, né? Uma boa comunicação, uma comunicação assertiva, uma comunicação correta. Ok, então, Daniel, agora a gente faz um rápido intervalo. Na volta, tem mais observações. Até já. A qualidade e sabor da Churrascaria Nogueira chega em breve no Shopping Fábrica Mall, em Pará de Minas. Um ambiente aconchegante e confortável está sendo preparado para oferecer o bom atendimento que já é marca registrada em Pará de Minas e toda a região. Enquanto as obras são finalizadas, você continua saboreando nossos pratos, rodízio e churrasco feitos com muito carinho e amor na Avenida Vereador Ronaldo Castro Alves, 49, em frente à Câmara Municipal de Pará de Minas.
Mais uma vez, a Praminas Ceurb faz história em Igaratinga e região, com a entrega de dezenas de escrituras de imóveis irregulares. A Praminas presta consultoria para prefeituras, compradores, loteadores e advogados em procedimentos de reurb, inquéritos e ações civis públicas. Faça como milhares de pessoas que já tiveram seu sonho realizado. Regularize o seu imóvel ou chacreamento clandestino com a Praminas Ceurb. Ligue 3246-9702 ou 99669-1755. Venha se preparar com quem entende de aprovação. O curso preparatório FMG do Colégio Losango é a escolha certa para quem quer mandar bem no vestibular seriado. Estude com uma equipe experiente, aulas dinâmicas, simulados e material exclusivo. Aqui o seu sonho é levado a sério. Venha trilhar esse caminho de conquistas com a gente. 3236-4444. O seu melhor momento tem endereço certo. Conheça o Motel Ibiza. Suítes Standard, Dance, Luxo e Super Luxo. Quartos climatizados e super higienizados para garantir uma experiência inesquecível. O romance fica ainda mais no ar com a suíte Super Luxo, com amplo espaço e ainda teto panorâmico. O Ibiza conta também com cozinha 24 horas, com cardápio variado e diversas bebidas. Motel Ibiza, o lugar certo para seu melhor momento. Rodovia MG 431, entre Pará de Minas e Itaúna. De volta com observações que hoje fala sobre a escassez de mão de obra no mercado de trabalho e a importância do setor de compliance dentro das empresas. Bom, Daniel, agora a gente fala do alto índice, de demissões e também de pessoas desgostosas aí para trabalhar. A gente vê também a questão da cultura do não pertencimento. A cultura do não pertencimento, para quem não sabe, é aquela pessoa que não se sente em casa, não se sente bem dentro do ambiente de trabalho, não se sente pertencente mesmo àquela organização, Igual a gente falou agora há pouco, antigamente, geração aí dos 60 mais, dos 50 mais, se sentia pertencente em construir o império daquela empresa, daquela organização que ali se sustentava. Hoje não. O que tem levado as pessoas a não terem essa sensação, de pertencimento dentro dos ambientes laborais? Henrique, eu gosto de falar que isso é uma série de fatores, Como eu disse lá no começo, na primeira questão que a gente abordou aqui, é um conjunto de fatores que parte tanto do empregado, da empresa, da sociedade em si. Então, é um movimento, Esse movimento aí de desapego das pessoas com pessoas, motivado muito pelos meios digitais, então eu acho que é um fator, preponderante, É lógico que, trazendo para o ambiente corporativo, tem outras questões também, Às vezes pode ser uma escala de trabalho muito extensa, Um salário que às vezes não é muito atrativo, um benefício que às vezes não retém, Então tem outros fatores também que às vezes não levam ali aquela aderência da pessoa, Como a gente falou anteriormente, às vezes pode ser alguma falha ali de processos na empresa que não treina, que não se preocupa em mostrar para o funcionário, a importância dele, que ele é importante para aquela empresa, que aquela empresa desempenha um papel X, Y, Z na sociedade. Então as pessoas elas querem mais clareza, porém, muito disso eu entendo que é do momento, desse momento que a gente vive. São esses relacionamentos mais fluidos, esses relacionamentos mais distantes, de tela, acabam que contribuem para isso. Mas, sem dúvidas, quando a gente compara aí com a geração anterior, igual você disse, 60 mais, 50 mais, eu vou até mais além, os 40 mais, Então, antes essa geração dos 40 mais, ela era bem mais aderente ao emprego, Hoje a gente não vê mais isso.
Agora, como uma empresa, né, ela pode implantar desde a contratação até mesmo, né, o desenvolvimento daquele colaborador, essa cultura do pertencimento. Porque também a gente encontra hoje, os patrões de antigamente não são mais os patrões de hoje em dia, né? Então, hoje, por exemplo, às vezes uma empresa familiar passou aí, né, do avô para o pai, hoje está com o filho, daqui a pouco está com o neto. Então, são choques geracionais também que acontecem. E automaticamente os colaboradores são outros, né? Antigamente os avós trabalhavam aqui, depois os filhos, depois os netos, mas aí parou no neto e foram para outro lugar. Então, como também lidar com essa questão do pertencimento? Como implantar isso nas novas gerações? Eu acredito muito na educação, sabe, Henrique? Eu acho que a educação é fundamental, né? E quando eu falo de educação, é uma educação corporativa mesmo, né? É treinar, é dar palestra, é ensinar, às vezes é pegar na mão, né? É a empresa fazer a parte dela. Óbvio que não depende só da empresa, né? Igual a gente está falando aqui todo o tempo. Mas a empresa é que tem sofrido mais nesse cenário, né? Nesse momento aí. Porque não tem mão de obra. Então a empresa ela vai ter que achar alguma alternativa, ela vai ter que ser criativa, né? Então ela tem que procurar meios de reter. Então, essas medidas de compliance que a gente falou anteriormente, elas podem ser implementadas desde o início, né, da contratação. Então, o compliance ele tem mecanismos, ferramentas, né, de ajudar o empresário a estabelecer um processo de contratação, né, que seja adequado, que não seja discriminatório, né, porque hoje em dia a gente ainda vê, né, alguns processos seletivos que carregam alguns traços ali de discriminação, de preconceito, que exclui, né, alguns tipos de candidatos. E hoje, nos tempos de hoje, isso não cabe mais, né? Então a empresa ela tem que se cercar de medidas pré-contratuais, né? E já no começo estabelecer essa política de compliance, que é o quê? Treinamento, né? Conhecimento e comunicação assertiva, comunicação boa, canais de comunicação, canais que os empregados possam se expressar melhor. Bom, Daniel, a gente vê falar muito da questão do vestir a camisa, né? Então, antigamente as pessoas realmente vestiam a camisa, o terno inteiro ali. Hoje não estão vestindo nem a meia praticamente para a empresa. Então, assim, o que na sua opinião pode ser feito com a nova geração para que ela realmente vista a camisa, né? De não só se sentir pertencente, mas de ter orgulho de representar aquela empresa e automaticamente também de valorizar aquele ambiente de trabalho. Afinal, a gente ainda tem muitas pessoas desempregadas no mundo. Sim. Vai passar necessariamente por uma consciência dos empregados, né? Da mão de obra também. Porque de nada adianta a gente ficar aqui falando da empresa o tempo todo, né? E o empregado também não se conscientizar que ele também precisa melhorar, né? Que ele também precisa de se situar no mundo do mercado de trabalho. Porque às vezes o que acontece, Henrique, é o seguinte, o empregado ele começa a trabalhar, o chefe chama a atenção uma vez, né? Ele já acha aquilo ali o maior absurdo do mundo, já pega a malinha e casca fora, né? É o que você fala. Às vezes o patrão pede para fazer 1 hora extra, né? Nunca fez 1 hora extra, pede para fazer 1 hora extra. A pessoa não tem essa disponibilidade, não tem esse interesse, né? Então, é a mão de obra também entender que o mercado está difícil, mas ele pode ficar mais difícil ainda, porque como que vai fazer, né? Se todo mundo aí ficar nesse desinteresse, a economia para de girar, né? A economia gira menos. E é daí que começam as crises, né? É daí que começam as crises, então é ruim para todo mundo. Então eu acho que também parte muito de uma consciência, né, da mão de obra, de entender o momento que está. É um momento diferente? Mas da mesma forma que a empresa ela tem que se adequar, tem que ir se moldando, eu acho que a mão de obra também tem que procurar olhar com mais cuidado, com mais atenção para o formato do mercado de trabalho, né? Dias atrás eu estava até ouvindo no rádio uma entrevista justamente sobre essa questão, que assim que essa pesquisa saiu, várias pessoas fizeram uma entrevista, como é que a gente está fazendo aqui agora, para debater sobre esse assunto. E a gente percebe também que existe aquela questão de contratar pessoas que já estão
como diz, na reserva, né? Na polícia a gente fala muito isso, bombeiro também, já foram para a reserva, ou seja, se aposentaram, mas buscam novamente essas pessoas para que elas voltem para o ambiente de trabalho, porque ainda são pessoas produtivas, que querem trabalhar e que ficar em casa às vezes é um desperdício, né? Então está tendo esse movimento também, né? De buscar esses colaboradores que antes já somaram muito com as empresas, para que eles voltem e continuem somando com a economia, com a sociedade como um todo, né? Sim, eu acho o movimento até interessante, sabe, Henrique? Há uns anos atrás, eu fiz uma viagem para o Uruguai. E uma das experiências bacanas que eu vi lá, porque quando você viaja, você começa a fazer links, né? Com o que você faz, com o que você desempenha. E conversando com as pessoas, lá eles têm um programa que é de valorização dos aposentados. A pessoa aposentou, ela é contratada para receber mais do que ela recebia. Porque eles têm uma filosofia de valorizar mais aquela pessoa que sabe mais, né? Então, assim, eu achei isso interessante, eu vejo um movimento parecido com isso hoje, né? Aqui no Brasil, né? Não é nesse nível de remunerar mais, né? Mas é nesse sentido do comprometimento mesmo, né? Porque tem essa consciência que essa geração, eles realmente vestem mais a camisa, igual você falou, né? São mais comprometidos. Eu entendo que é pela questão da geração ser menos atingida pelos meios digitais, né? Por quê? Eu dou um exemplo de mim, né? Um exemplo prático meu. Quando eu fui ingressar no meu primeiro emprego, né? Com carteira assinada, era um custo. Os meninos esperavam o final do ano chegar, outubro, novembro, para mandar um currículo lá para o supermercado, para a loja, né? Para quê? Para ser contratado no Natal, ali no final do ano. Para as vagas temporárias? As vagas temporárias, a gente torcia ali para não ser demitido em janeiro, né? E continuar trabalhando. Então, eu acho que as empresas buscam isso, né? Esse interesse maior desse público mais experiente aí, né? Então, eu acho que é essa busca do que já passou de uma geração antiga. Se vai conseguir ou não, né, é uma coisa que a gente vai ter que analisar aí a longo prazo, né? Agora, uma outra questão que a gente fala bastante, Daniel, é em relação à valorização, porque a gente entende também que hoje as pessoas estão mais cientes, como você disse agora há pouco, da questão da valorização do seu próprio trabalho, porque você está vendendo ali a sua hora de vida, né? E não é a sua hora de trabalho, né? Então, as pessoas hoje se sentem também desvalorizadas. Uma das grandes questões dentro dessa pesquisa, gente, não é o Henrique que está falando, tá? É dentro dessa pesquisa que foi divulgada nessa última semana, é que eu peço demissão porque eu não estou me sentindo valorizado, porque às vezes um funcionário, um colaborador, que ele é péssimo, cria um clima organizacional péssimo, ele é valorizado, ele sobe de setor, ele passa a ganhar mais, enquanto outros que estão aqui também somando para aquilo, não tem a mesma questão da meritocracia nesse sentido de aquela pessoa que, por mais que esteja prejudicando a empresa, tem uma afeição do dono, tem uma confiança por parte do diretor, e por isso também muitos estão pedindo conta por não se sentirem valorizados. Essa também cultura da valorização, as empresas precisam melhorar? Sim, sem dúvida, né? Eu acho que precisa melhorar e isso passa muito por uma política melhor de RH, né, Henrique? Então, assim, eu acho que os RHs das empresas, eles têm que estar mais preparados para isso, né? E legalmente também tem mecanismos para isso, né? Que a empresa pode criar para evitar esses ruídos, esses atritos, né? Ela pode criar ali um sistema de promoções, né, com critérios objetivos, uma coisa que seja plausível, que todo mundo veja, que todo mundo tenha a possibilidade de concorrer de forma igual, né? Um plano de cargos e salários, né? Antes era muito burocrático, difícil de fazer, hoje, após a reforma trabalhista, é tranquilo de fazer um plano de cargos e salários, né? Então, assim, a empresa também ela pode tomar medidas que minimizem, né, esse impacto. Mas, de fato, acontece, né? A gente sabe que acontece, mas melhores políticas ali de processos internos, eu acho que seria o ideal. Com certeza. Bom, gente, agora a gente está indo para o nosso último intervalo e na volta nós vamos falar sobre assédio, algo tão presente hoje no mercado de trabalho, mas a gente vai entender o que afinal é ou não assédio. Não saia daí, Observações volta já já.
A qualidade e sabor da Churrascaria Nogueira chega em breve no Shopping Fábrica Mall, em Pará de Minas. Um ambiente aconchegante e confortável está sendo preparado para oferecer o bom atendimento que já é marca registrada em Pará de Minas e toda a região. Enquanto as obras são finalizadas, você continua saboreando nossos pratos, rodízio e churrasco feitos com muito carinho e amor na Avenida Vereador Ronaldo de Castro Alves, 49, em frente à Câmara Municipal de Pará de Minas. Mais uma vez, a Praminas Reurb faz história em Igaratinga e região, com a entrega de dezenas de escrituras de imóveis irregulares. A Praminas presta consultoria para prefeituras, compradores, loteadores e advogados em procedimentos de reurb, inquéritos e ações civis públicas. Faça como milhares de pessoas que já tiveram o seu sonho realizado. Regularize o seu imóvel ou chacreamento clandestino com a Praminas Reurb. Ligue 3246-9702 ou 99669-1755. Venha se preparar com quem entende de aprovação. O curso preparatório FMG do Colégio Losango é a escolha certa para quem quer mandar bem no vestibular seriado. Estude com uma equipe experiente, aulas dinâmicas, simulados e material exclusivo. Aqui o seu sonho é levado a sério. Venha trilhar esse caminho de conquistas com a gente. 3236-4444. O seu melhor momento tem endereço certo. Conheça o Motel Ibiza. Suítes Standard, Dance, Luxo e Super Luxo. Quartos climatizados e super higienizados para garantir uma experiência inesquecível. O romance fica ainda mais no ar com a suíte Super Luxo, com amplo espaço e ainda teto panorâmico. O Ibiza conta também com cozinha 24 horas, com cardápio variado e diversas bebidas. Motel Ibiza, o lugar certo para seu melhor momento. Rodovia MG 431, entre Pará de Minas e Itaúna. De volta com observações que hoje fala sobre a escassez de mão de obra no mercado de trabalho e a importância do setor de compliance para as empresas. E agora, neste bloco, nós vamos falar aí sobre assédio. Afinal, o que pode ou não ser considerado como assédio dentro do ambiente de trabalho? Bom, Daniel, e justamente esse assunto é muito importante porque a gente sabe que muitos colaboradores realmente passam por situações conflitantes dentro das empresas, né? Eu acredito que quem está nos assistindo aí que trabalha como CLT, né, trabalha para alguém, já tenha passado algum tipo de assédio. Eu já passei vários assédios aí na minha vida. Então, assim, a gente vai realmente, às vezes, negligenciando essas situações. Mas chega um ponto que não dá, né? Afinal, o que é um assédio moral no ambiente de trabalho ou também um assédio sexual no ambiente de trabalho e como que isso tem sido visto também pelo setor de compliance das empresas? Então, Henrique, o assunto dos assédios, né, é um tema muito importante que tem que ser falado sempre, né? Então, o compliance nesse ponto, ele é uma peça-chave, né? Porque o compliance officer ali, né, que é o responsável por executar as políticas ali do compliance, ele vai ter que desempenhar mecanismos para coibir, né, para apurar e para tratar esses eventos de assédio. Que a gente sabe que pode acontecer, né? Pode acontecer porque é da natureza humana, não é isso? Então, são pessoas de diversos tipos, né? Várias personalidades diferentes. Então, respondendo a sua pergunta, o assédio ele pode ser de dois tipos, né? O assédio moral e o assédio sexual, né? Falando aqui no âmbito trabalhista. Como você bem disse, nem tudo é assédio, né? Infelizmente, a gente fala, o pessoal fala, né? A cultura do mimimi, infelizmente ainda tem isso. Porque às vezes o empregado é chamado a atenção, não gosta, e vai lá na rede social e fala assim, a empresa está cometendo um assédio moral, né, contra mim. Então não é tudo, não é toda chamada de atenção. Às vezes a mesa do empregado está toda suja, toda bagunçada, o chefe vai lá e fala assim, aqui, arruma sua mesa, né, você tem que arrumar a sua mesa, chamam a atenção de uma coisa do dia a dia. Aí a pessoa leva aquilo como um assédio, né? Como um assédio moral. E o assédio moral não é isso, Henrique. O assédio moral é uma coisa mais grave, mais pesada,
que afeta a personalidade, o psicológico da pessoa, né? Que abala ali de uma forma mais pesada. E tem que ser condutas reiteradas, condutas contínuas, né? Então são aqueles comportamentos, às vezes, as piadinhas de mau gosto, né? Os apelidos, aqueles atos de discriminação, às vezes, de preconceito. O famoso bullying também, O famoso bullying, né? Que ele vai minando ali as energias do empregado. Aquelas dancinhas, se bater meta tal, se não bater a meta tal, vai ter que fazer a dancinha tal, né? Um certo constrangimento. Um constrangimento, exatamente. Vai ter que pagar uma prenda. O assédio moral está dentro disso, é aquela coisa mais pesada e tem que ser reiterada também, tem que ter uma repetição, né? Então é importante esclarecer isso, porque tem se visto muito hoje os empregados falar que tudo é assédio moral, né? E não é bem assim, a gente tem que ser transparente, né? Tem que ser claro para esclarecer da forma devida. O outro tipo de assédio é o assédio sexual, né? O próprio nome já fala, ele tem uma conotação sexual por trás dele. E ele é muito grave, muito perigoso, porque ele pode ser considerado até um crime, né? O Código Penal brasileiro ele prevê que quando esse comportamento vem de um superior hierárquico, ele pode ser considerado um crime, punido com prisão. Então, o assédio sexual, ele tem que ser uma conduta também repetida, né? As questões de assédio, é importante ter isso em mente, tem que ter uma certa repetição ali nas condutas, né? Nos comportamentos. Que tem um interesse sexual por trás dele, né? E que o empregado esteja resistindo àquilo. Então, é o chefe que está querendo sair com a empregada e ela não quer, né? Não aceita, já falou que não, e ele começa a fazer pressão. Vai sair comigo, senão eu vou te dar uma advertência, você vai ter que sair comigo, senão eu vou te trocar de setor, né? Vou mudar começa a perseguir dentro da empresa. Começa a ter aquela perseguição, né? Então, esse é o assédio sexual. É só com isso? É só falando? Não, pode ser uma mensagem, né? Um pedido de nudes, né? Um pedido de vídeo, um pedido de foto. Então, essas condutas que acontecem em termos sexuais, né? De conotação sexual e constrangimento sexual, elas podem caracterizar um assédio sexual. Agora, o assédio também ele pode ser tanto horizontal quanto vertical. O que quer dizer isso? Horizontal entre colaboradores e vertical do líder para o colaborador ou do colaborador para o líder também, né? Sim, exatamente. Bem lembrado, Henrique, porque o assédio ele pode ser, né, de vários níveis, né? Acontece mais de cima para baixo, né, por uma questão de hierarquia, por uma questão de poder, mas pode acontecer também, por exemplo, um assédio sexual com uma pessoa que é muito influente, ele não tem um posto de chefia, mas ele é muito influente com o dono da empresa, né? Então ele pode usar dessa influência dele para tentar obter uma vantagem sexual do empregado, né? O assédio moral também pode acontecer, e o assédio moral acontece mais a níveis horizontais, né, a nível horizontal, que é empregados com empregados. Mas aí geralmente sobra para a empresa a punição. Por quê? Porque a empresa ela tem que ter medidas, ela tem que ter mecanismos para coibir esses comportamentos. É aí que entra o compliance, é aí que entra a importância do compliance, porque o compliance ele tem que ter o quê? Políticas claras. Eu não aceito um assédio moral na minha empresa. Se você cometer um assédio moral, você vai sofrer a punição X, Y ou Z, né? Se você cometer um assédio sexual, você vai estar sujeito a tal e tal e tal medida. A empresa tem que deixar isso muito bem claro nos documentos dela, né? E ter um cuidado adicional para apurar isso também, né, Henrique? É um cuidado que às vezes eu já vi muito na minha vida profissional, as empresas não têm esse cuidado. Então, às vezes apura de qualquer forma, às vezes acusam o empregado de forma indevida, né? Às vezes não tem aquele mecanismo de fechar uma apuração e aplicar uma punição de forma correta. Então, o compliance ele é fundamental nesse ponto e os canais de denúncia para os casos de assédio são essenciais. Inclusive, a partir de 2023, começo de 2023, para as empresas que possuem CIPA, né, é obrigatório a empresa ter um canal de denúncia, um canal de acolhimento para relatar esses atos de assédio. Agora, aquela pessoa, aquela empresa, né, que quer saber mais informações, tirar dúvidas também sobre o seu trabalho e as explicações que você disse aqui, como que ela pode fazer para ter acesso a você? Então, pode me acionar lá nas redes sociais, né, me seguir lá no Instagram,
Dan Marques, né? Underline Dan Marques. E lá no meu Instagram vai ter os meus outros meios de contato, o meu site, o meu LinkedIn. Pode me seguir, a gente vai trocar ideia, vai trocar informação, vai ser muito interessante esclarecer esse tema tão interessante. Quem preferir fazer um contato direto, né? Pode me chamar lá no meu WhatsApp, 379-8811-4282. Tá certo, então, Daniel, muito obrigado pela sua presença e quais são aí suas considerações finais? Eu agradeço, Henrique, né, pela oportunidade e pelo o prazer de estar aqui falando com você sobre esse tema. As minhas considerações finais, eu acho que é no sentido de conscientizar, né? Acho que tanto, como eu disse, os empregados têm que se conscientizar, mas as empresas também têm que ficar mais atentas, né? Ter mais o feeling do que está acontecendo no mercado de trabalho e não deixar passar essas mudanças, né, que acontecem na sociedade, que acontecem no mercado de trabalho. Então, empresários, né, deem mais atenção para a empresa de vocês, auditem, né, verifiquem se está tudo ok, treinem mais, capacite mais, né, invista nisso, porque isso é uma economia, né, é uma economia que evita ali o seu caixa ficar sangrando. Tá certo, então, Daniel, e obrigado a você também que assistiu ao Observações. Tem sugestão de pauta? Mande nesse WhatsApp 37999933060. Você também pode mandar a sua sugestão nesse e-mail que aparece aí no seu vídeo, programa obs@gmail.com. Você, empresário ou empresária que ainda não tem a sua marca aqui conosco, não perca tempo. Faça já um contato comercial com a HS Comunicação também nesse WhatsApp que está na tela e veja quais são os planos que se encaixam melhor no seu negócio. Já você que está aí com o seu YouTube, vai lá no nosso canal, se inscreve nele, ativa o sininho e toda semana quando chegar programa novo por lá, você será sempre avisado. Já você que está aí com o seu Instagram ou com o seu Facebook, nos siga nas redes sociais, @programa Observações e @henriquesilva.jornalista. Semana que vem, estou de volta com mais observações, trazendo análises diferentes sobre novos pontos de vista. Tchau!